Agradecer a todos os presentes pela atenção. Nós vamos iniciar mais um Café Geofísico em Casa. Parabéns para a atual gestão da SGA, que está se adaptando à nossa atual fase e trazendo conhecimento e essa desmistificação, né, do conhecimento geofísico para a gente ter mais empregabilidade para essa ferramenta que é tão importante nas geociências. Fico muito feliz de estar fazendo parte. Eu vou apresentar meu TCC, titulado Análise Geofísica da Borda Sudeste do Cráton São Francisco. Eu fui brilhantemente orientada pela nossa tutora, doutora Maria Silvia Carvalho Barbosa, que está presente aqui também, agradeço muito. Vamos começar. Essa apresentação, ela vai ser compartimentada em 6 tópicos principais: a introdução, a contextualização geológica, análise qualitativa e quantitativa dos dados geofísicos, gravimétricos e magnetométricos, a discussão dos resultados obtidos e, por fim, as conclusões. Vamos começar com a introdução? A gente sabe que existe uma evolução do conhecimento científico, inclusive, perdão pelo erro de digitação no título. E isso acontece em todas as áreas da ciência, e não é diferente na geologia. A gente pode perceber, por exemplo, nesses 2 mapas, um de 1977, que é o primeiro mapa geotectônico, né, que traça os limites do Cráton São Francisco, feito por Almeida, e, posterior, um mapa publicado em 2017, um livro, Ebron et al., que visivelmente, não só pela resolução do mapa, está mais complexo, a silhueta do Cráton está diferente, e isso só é possível porque quanto mais a tecnologia avança, mais a gente pode aplicar ela ao conhecimento e desenvolver em cima daquilo que a gente já tem. Baseado nisso, a gente, Maria Silvia e eu, propomos um trabalho para aplicação da geofísica no contexto geotectônico, para a gente analisar uma porção sudeste do limite do Cráton São Francisco, aplicando a geofísica. Os objetivos do trabalho são a análise geofísica estrutural, para caracterizar esse limite geofísico do Cráton São Francisco, e como objetivos específicos, nós confeccionamos mapas temáticos geofísicos, gravimétricos e magnetométricos, para auxiliar nessas análises. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica dos vastos trabalhos que existem, principalmente na região do quadrilátero ferrífero, que abrange a nossa área, o levantamento do banco de dados geofísicos, análises qualitativas geofísicas, posterior quantitativas, e aí a integração geofísica geológica. A área de estudo escolhida, ela está no território brasileiro, compondo os estados, majoritariamente o estado de Minas Gerais, também pegando parte do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A gente pode perceber que o quadrilátero ferrífero está também abarcado por essa área, e de uma forma representativa, nós fechamos um quadrante com cidades representativas dessa área no estado de Minas Gerais, que é Pompéu a sudoeste, Varginha, Pompéu a noroeste, Varginha a sudoeste, Muriaé a sudeste e Governador Valadares a nordeste. A contextualização geológica. Todo mundo lembra da tectônica de placas. Quem não lembra, a gente fala. A gente tinha a teoria da deriva continental, que juntamente com a teoria da expansão dos fundos oceânicos, compôs a tectônica de placas. E ela diz para a gente que existe uma dinâmica na nossa crosta terrestre. E aí, essa dinâmica da crosta terrestre faz a tectônica de placas, que todo mundo conhece bem como aquela dancinha dos continentes, juntando e separando. E aí, o que acontece? A gente tem resultantes na geomorfologia,
que fizeram, desde o século passado, eles analisarem e perceberem que existiriam diferentes porções da crosta continental que teriam comportamentos diferentes perante esses esforços tectônicos. E aí, em um desses processos de reaglutinação de massas continentais, a gente teve um esforço convergente de duas placas para a reaglutinação do Gondwana, e essa fase final do fechamento desse supercontinente é chamado ciclo brasiliano. No ciclo brasiliano, a gente teve porções que foram mecanicamente resistentes a esses esforços e não sofreram deformações, e outras porções que foram deformadas de formas diferentes e que, de certa forma, circundaram essas regiões que não foram deformadas. Por que eu preciso dizer isso? Porque a nossa área de estudo, ela compõe o Craton São Francisco, que a gente entende que é uma região mecanicamente rígida, que não se deformou, no brasiliano. E as faixas Araçuaí e Ribeira, que são da província Mantiqueira, elas foram geradas em 3 pulsos, né, dessa reaglutinação de placas tectônicas, formando o orógeno Araçuaí e Ribeira. Então, no mapa maior, a gente vai ver o Craton São Francisco, circundado das suas províncias e das faixas dos orógenos, mas dando um zoom, a gente vai pegar essa parte próxima a Belo Horizonte, que é o limite com o orógeno Araçuaí e o Ribeira mais a sudeste. Craton e faixa móvel. Como eu disse, existem pulsos dessa reaglutinação, e o craton é onde a gente tem o núcleo cristalino indeformado. O orógeno, ele não existe uma transição homogênea entre o craton e o orógeno. Então, nós temos uma transição que ela é gradual e heterogênea, mas a gente pode dividir essa divisão entre craton, o núcleo cristalino e o cinturão orogênico. Qual que é a diferença de um e de outro? É o quanto o nosso núcleo cristalino vai ser deformado nesse processo de colisional, acrecional, e quanto que a gente vai ter de magmatismo, basicamente. Análise qualitativa, preciso falar um pouquinho da geofísica, não é muito o objetivo, mas é legal que a gente fale aqui. A geofísica, ela vai analisar as propriedades físicas dos componentes da Terra para investigar o seu interior. Então, por exemplo, eu estava comentando com o pessoal, eu dou aula de geografia em um cursinho popular. E é muito comum os meus alunos me perguntarem, mas como que a gente sabe que tem um núcleo da Terra, por exemplo? Uai, pela geofísica. A gente não precisa de análises diretas para compreender o subsolo. A gente, a partir de propriedades que a gente conhece, nós fazemos associações, e assim a gente consegue gerar comparações e análises, interpretações e validá-las. Para este trabalho, nós escolhemos os métodos potenciais, gravimetria e magnetometria. Os métodos potenciais, eles são assim chamados, porque eles analisam oscilações nos campos potenciais gravimétricos e magnetométricos terrestres, e são ditos não destrutivos, porque eles utilizam sensores para medir essas oscilações. Então, a gente não vai estar gerando uma invasão naquilo, né? A gente está pegando campos naturais. Na análise gravimétrica, nós seguimos uma metodologia que é o passo a passo, né? A gente entrou no site, baixou os dados do satélite Topex Poseidon,
através desse link. Esses dados, eles precisavam passar para o arquivo GDB, para a gente conseguir lê-los no Oasis, da Geosoft. A partir daí, a gente converteu as coordenadas geográficas em projeções UTMs, recortou a nossa área de interesse e confeccionou os mapas temáticos. Depois, no ArcGIS, a gente fez algumas outras interpretações, como, por exemplo, traçar os lineamentos e fazer uma divisão dessas, de áreas que têm mesmas propriedades, né, domínios geofísicos, por assim dizer. Então, vamos lá, o que eu acabei de dizer de uma forma esquemática. Então, a gente pegou os dados, importação dos dados, passou para a GDB, fez um pré-processamento. O que é isso? Quando a gente baixa esses dados e transforma, a gente tem que analisar a coerência desses dados. Porque, às vezes, existe algum erro, alguma discrepância, às vezes está faltando alguma coisa, algum dado. Então, é necessário fazer essa análise, né, dos dados que você está processando e que você está gerando, porque às vezes pode gerar uma anomalia e aquela anomalia é um erro de dado, não é realmente o que você está esperando. A gente recortou, gerou os grids, interpolou, e aí gerou os mapas. Os resultados da nossa análise gravimétrica foram os seguintes. O primeiro mapa a ser gerado foi o nosso mapa com correção a ar livre, com a anomalia ar livre. E qual é o significado desse mapa ar livre? É assim, quando o satélite recebeu os dados de gravimetria, o que ele está medindo? Ele entende que nós temos a crosta, e essa crosta tem diferenças de densidade entre elas. Então, ele consegue pegar, olha, aqui a gravidade está maior, então é porque tem um peso maior. Aqui a gravidade está menor, então tem um peso menor. Só que ele lê isso e ele tem o dado cru. Cabe ao processador, ao geofísico, processar esses dados para trazê-los para a realidade. Então, a gente faz a correção, assim, as primeiras correções a serem feitas são correção de maré, que é a influência da maré nessa gravidade, correção, Silvio, me ajuda, que agora deu branco. Correção de maré, correção do aparelho, correção de latitude. Você está falando para gerar o FRIE. FRIE. Isso. Antes do ar livre, é isso. Só que é importante, só um comentário, esse banco de dados é de satélite. Então, o dado já é calculado pelas equações de Brum, ok? A partir das anomalias do geóide. Aí você geóide. Isso. Ou seja, você já pega o dado que é um dado ar livre, que ele foi obtido a partir. Ou seja, não foi uma aquisição de dado terrestre ou aéreo. Né? Ele já está lá como simplesmente uma anomalia de geóide, que é o tanto que ele... O que a Silvia disse foi que eu ainda não tive a oportunidade de dizer, que é o seguinte: para dados gravimétricos e magnetométricos, nós temos um valor padrão. Para a gravimetria, nós temos um geóide teórico. Não é assim, Silvia? E aí, a correção ar livre, ela vai trazer todas as anomalias a partir desse geóide teórico. Por isso que a gente precisa, após fazer a correção ar livre, que tira a influência da topografia, do vazio que está por cima desse geóide teórico, a gente insere a correção Bouguer e a topografia. A correção Bouguer, ela vai trazer uma altitude, aquele material que está... Vou passar o slide, que vai ficar mais claro o que eu estou tentando explicar.
É assim, a correção Fourier, ela vai trazer aquilo para o datum do nosso geoide matemático, né, teórico. A correção Bouguer, ela vai trazer os nossos dados, a influência de dados que estão acima desse geoide. Porém, fica faltando algo, porque a correção Bouguer, ela também vai passar um plano uniforme. Então, a gente aplica a topografia, um modelo digital de terreno, para poder formar, para poder suavizar equilibrar, né? Onde está livre, onde não está. E aí, o resultado disso é a nossa anomalia Bouguer, que é o último mapa que a gente gerou. É esse mapa à direita aqui. Ficou claro, gente? Silvia, tá certo? Ah, tá. Eu Então tenho tá uma bom. adicionar o. Então tá bom. Então, feito isso, gente, a gente fez a gente fez a gente gerou esses mapas, e entendendo o que esses mapas significam, então entendendo o que é um mapa Bouguer, que é um mapa do resultado da anomalia Bouguer, a gente começou a fazer a nossa análise. Como é uma análise de placas tectônicas, a gente achou que existiam 3 padrões, e esses padrões, eles estavam relacionados com com as nossas anomalias mesmo. Então, a gente pode ver que a gente tem um padrão 1, onde a gente tem os mais baixos resultados de gravimetria, 2 estão medianos, e 3 a gente tem o pico dos nossos dados gravimétricos. O que significa? Em 1 está menos denso, em 2 mais ou menos, e em 3 está mais, a gente tem uma porção mais significativa. Só que aí a gente tem que entender uma coisa. Lembra da isostasia? Quem é geólogo tem que lembrar da isostasia. A gente sabe que quanto mais fina a crosta, o manto está mais próximo, correto? Vamos lembrar isso quando a gente for analisar esse mapa, porque é muito importante. Quando a gente passou esses dados, então, agora para o ArcGIS, foi conveniente entender um padrão estrutural nesse mapa gravimétrico. Então, a gente traçou lineamentos, que eu não lembro quantos agora, mas foram suficientes, eu acredito, e nós achamos um padrão estrutural noroeste para esses lineamentos. Como nós dividimos em 3 domínios gravimétricos, nós quisemos analisar esse comportamento estrutural separadamente para cada domínio. Analisando o domínio 1, a gente vê que, predominantemente, noroeste. Domínio 2, preferencialmente noroeste, porém a gente já vê que existe uma importância, né, mesmo que pequena, para nordeste também. E aí, o domínio 3, mesma coisa. Tá? Noroeste, porém existe alguma coisa no sentido nordeste. Beleza? A análise magnetométrica, ela foi feita da seguinte forma. O banco de dados que a gente usou, ele foi cedido pelo geofísico sênior Antonino Juarez Borges. O Antonino, ele é nosso mentor da SGA, ele era geofísico sênior da CPRM e sempre apoiou muito a gente. Ele, nessa oportunidade, né, a SGA apresentou junto com o Antonino vários painéis no simpósio no simpósio brasileiro de geofísica, que ocorreu em Ouro Preto, em 2016. O Antonino, ele fez um trabalho inédito de juntar todos os dados magnetométricos que tinham do Brasil
e processá-los de forma uniforme, ou seja, ele fez um mapa magnetométrico inteiro do Brasil. Então, isso poupou muito o nosso trabalho. Por quê? Esses dados magnetométricos, eles são majoritariamente do programa de 2005 2006 do levantamento aerofísico de Minas. E a gente tinha várias áreas diferentes, teve participação do levantamento Brasil-Alemanha, e o Antonino, o que ele fez? Ele suavizou essas diferenças de levantamentos e processou tudo de uma forma que os dados fossem coerentes entre si. Então, coube a gente formatar os dados em GDB, recortar a área de interesse, interpolar os dados, que a gente usou a curvatura mínima em malha quadrada de 300 metros, e confeccionou os mapas temáticos. Usamos ainda a rotina de filtragem, MagMap, do OASIS. E, posteriormente, a gente fez as análises estruturais no ArcGIS, assim como na parte gravimétrica. Então, mais uma vez, um esqueminha do que foi feito. Esses mapinhas aí, o primeiro é o campo anômalo, o segundo mapa, ele é a amplitude do sinal analítico, que a gente vai usar para poder fazer as nossas análises, tanto qualitativas quanto quantitativas, devido à monopolaridade dos seus dados. A amplitude do sinal analítico, ela faz isso com os dados, e aí permite a gente uma melhor observação de dados em profundidades, e é o mais indicado para o território brasileiro. Então, a gente utilizou a amplitude do sinal analítico para poder fazer as nossas análises estruturais, e grande parte a parte de quantitativa também. Ainda, para que se pudesse observar algumas estruturas que estavam ofuscadas no meio de tanta informação, nós fazemos a derivada em X, derivada primeira em X. Essa derivada primeira em X, ela ressalta as estruturas na direção norte-sul. A derivada primeira em Y, que vai ressaltar as estruturas leste-oeste, e a derivada em Z, que vai ressaltar as estruturas que estão mais na superfície. É como se a superfície terrestre, a crosta, fosse uma peneira. E aí a gente escolhesse o que vai passar por essa peneira na hora de olhar os dados. Acho que é a forma mais simples de se explicar o que é feito nessas derivadas. Então, vamos lá, analisar. De forma análoga à gravimetria, nós vimos que existiam padrões diferentes. Porém, diferente da gravimetria, que apresentava padrões diferentes pelos valores das anomalias, a gente tem que na magnetometria, os padrões eram estruturais diferentes. Então, a gente fez uma análise que é um pouco até incomum na geofísica, porque normalmente a gente faz por valores, né? Então, ao invés da gente definir os domínios pelos valores, a gente definiu pelo padrão estrutural. Então, a gente consegue ver que em a gente tem um padrão estrutural noroeste, em 2, o padrão estrutural já está bem cruzadinho, está diferente, e em 3 fica claro um rabo de cavalo. Qual é o nome dessa estrutura, gente? Alguém me ajuda? A gente fica claro essas estruturas ascendentes, né? No sentido nordeste aí. Então, optou-se por fazer esse tipo de delimitação. A gente separou em três domínios, e esses domínios estruturalmente falando. Já que a gente separou estruturalmente, vamos fazer análise dos lineamentos. Passamos 4 vezes mais lineamentos no mapa magnetométrico do que a gente conseguiu fazer no gravimétrico. E aí, o que a gente tem, de uma forma geral? A gente tem uma bagunça, né? A gente tem tanto um padrão noroeste quanto um padrão nordeste. Vamos ver isso separadamente em cada domínio? Vamos lá. No domínio 1, a gente tem que, majoritariamente, noroeste. E era visível no mapa mesmo
que a gente tinha muitas estruturas noroestes, mas a gente ainda tem presença de estruturas nordeste. No domínio 2, esse comportamento estrutural mudou bastante, é o oposto, né? Então, a gente tem um domínio de noroeste com alguma coisa para nordeste. E aí, esse padrão se repete no domínio 3. A gente tem uma prevalência de estruturas na direção nordeste. Análise quantitativa. A análise quantitativa, ela utilizou essa metodologia. Nós geramos malhas de geoposicionamento através de confecção de perfis. Esses perfis, eles são importados, a gente faz a deconvolução de Euler, depois tem o georreferenciamento desses perfis deconvolutos, porque o que é a deconvolução de Euler? Ela é mais ou menos assim. Quando a gente tem o mapa geofísico processado, a gente tem a resultante daquela anomalia vista em 2D. A deconvolução de Euler, ela vai fazer para a gente o seguinte, ela vai nos dar a profundidade daquele corpo que fez a anomalia. Então, ela vai mostrar para a gente a profundidade do corpo que gerou aquela anomalia que a gente está vendo em 2D. Depois disso, a gente georreferencia esses perfis deconvolutos. Nós geramos 32 perfis, 12 quilômetros espaçados de cada um, na direção leste-oeste. Eu irei mostrar posteriormente. Quando a gente georreferencia esses padrões, a gente consegue fazer uma interpolação deles e confeccionar mapas 3D. Vai ficar mais claro vendo os mapas. Então, vamos lá. O nosso mapa Puget, com os nossos perfis de deconvolução de Euler. Então, a gente escolheu fazer 32 linhas leste-oeste, porque essa observação leste-oeste ela é compatível com a direção da estrutura que a gente quer olhar, com o padrão estrutural que a gente está analisando. Isso pode mudar dependendo do seu objetivo, dependendo da posição que está o corpo que você está analisando. E a gente optou destacar 4 perfis. O perfil 7, o perfil 14, o perfil 21 e o perfil 28. Eu gostaria, desde já, de destacar que no perfil 21, a gente tem uma certa... A gente tem uma anomalia bem marcante nele. Aí, quase no meio dele, nesse azulzinho, e esse é o quadrilátero ferrífero. Ele vai aparecer em todos os nossos perfis 21 como uma mudança abrupta dos dados. Então, não se assustem, é o quadrilátero ferrífero. Eu vou apontar ele para vocês. Mas é bom vocês verem como está esse comportamento no mapa. Então, dá uma olhadinha no perfil 21 já, nessa parte azul, onde a gente tem uma quebra nessa anomalia que está uniforme. A gente pode ver que o azul está uniforme, o verde está uniforme, e aí existe essa quebrinha no azul na parte 21. Vamos lá? Então, o perfil 7, então, o que eu disse, né? A deconvolução de Euler, ela vai dar para a gente a profundidade do corpo que está gerando aquela anomalia. E são esses pontinhos que vocês estão vendo aí. Na gravimetria, nós utilizamos uma profundidade máxima de 50 quilômetros. E as respostas foram muito boas. Aí, para nossa felicidade, existe uma quebra de padrão. E essa quebra de padrão, a gente consegue observar onde estão essas setinhas vermelhas. E a gente escolheu esses perfis porque a gente achou que eles estavam mais didáticos, por assim dizer. Mas a gente tentou olhar todos para ver se estava compatível essa quebra de padrão. Vamos lá para o perfil 14. No perfil 14, a gente tem, mais uma vez, 2 quebras de padrão nos dados gravimétricos. No 21, o mesmo. E aí, ressalta-se essa setinha do meio,
que é o padrão gravitacional do quadrilátero ferrífero. Estão vendo que é uma estrutura bem significante? A gente tem que ficar de olho nela, porque essa anomalia, ela é passível de investigações mais detalhadas posteriormente. E não foi o nosso objetivo, mas é interessantíssimo as respostas que o quadrilátero dá nesses bancos de dados. E, por fim, o nosso perfil 28, também apresentando duas quebras do comportamento das estruturas em profundidade que estão dando a resposta para a gente da nossa anomalia gravimétrica. Vamos ver aqui, num videozinho, em 3D o que eu falei com vocês. Só um minuto. Travou. Vamos lá. Então, o que a gente fez? Esse mapa está mostrando para a gente em 3D. Então, as linhas 7, 14, 21 e 28, e em profundidade, os corpos, né, que estão dando a resposta para essa anomalia. Vocês devem observar bastante que essa quebra de padrão, ela está coincidindo bastante com uma coisinha que a gente viu antes, que foi aquela compartimentação que a gente fez a partir dos dados. Depois que a gente faz a krigagem, só um minuto, gente, tá travando. Quando a gente faz a krigagem desses dados, o que é a krigagem? É uma interpolação de dados. Esses dados, eles têm que ser... Perdi o nome, perdi a palavra. Mas, enfim, a gente vai uniformizar esses dados em 3D e gerar um modelo 3D dele. Silvia, me lembra? É uma interpolação de dados não equiespaçados. Isso, não equiespaçados. É essa palavra. Obrigada. Então, a gente gera um modelo 3D dessas anomalias. E aí, essa apresentação 3D, né, ela está mostrando para a gente como ficou o modelo 3D dessas anomalias em profundidade. Pode ver que são dados muito profundos. E, não sei se dá para vocês verem, mas olha só, principalmente nessa região aqui, que os dados estão mais profundos, e aqui no meio, a gente tem uma quebra de padrão. Gente, eu tô apontando para a tela. Vocês estão vendo minha setinha? Que olha só, eu vou voltar o vídeo para a gente ver de novo. Isso, esse padrão. Que ele é muito importante da gente entender. Olha só, quando a gente vê esse mapa rotacionando, a gente vê principalmente nessa região central uma quebra do padrão. Os dados, eles vão caindo aqui, ó. Mais uma vez, quando girar, a gente vai tentar observar principalmente esse finalzinho aqui. Como existe uma quebra, os dados estão mais profundos aqui nessa região. Espero que tenha dado para ver. Vamos lá. Não diferente da deconvolução que a gente fez para a gravimetria, fizemos o mesmo para a magnetometria. Utilizamos os mesmos 32 perfis, leste-oeste, e destacamos perfil 7, 14, 21 e 28. Vamos ver o resultado disso para a gente. A gente observou, mais uma vez, duas quebras no padrão. E é impressionante quando a gente consegue observar, por exemplo, na setinha direita, essa estrutura entrando para a crosta, muito marcante, muito acentuada. Então, mais uma vez, duas quebras no padrão dos dados e das anomalias em profundidade. No nosso perfil 14, da mesma forma, nós temos uma quebra bem significativa à esquerda, né, a leste, e a oeste, e a leste, mais uma vez, uma quebra do padrão estrutural. No perfil 21, nós temos que analisar o quadrilátero ferrífero, que é essa setinha que está no meio, é um padrão interessantíssimo,
mas que deu uma confundida na gente na hora de analisar esse padrão. E no perfil 28 a gente também tem duas quebras e uma anomalia interessante aí no meio, que a gente pode comentar depois. Vamos ver o resultado disso. Então, nesse mapa, mais uma vez, os nossos 4 perfis em destaque, e as bolinhas representam as estruturas o que está dando a anomalia, né? Vamos lá. Então, a gente fez a mesma coisa, fez a crigagem, interpolou e gerou o modelo 3D, essa interpolação. Os dados magnetométricos, gente, a profundidade máxima deles é de 35 quilômetros. Então, a gente já vê que os dados gravimétricos ficaram bem mais baixos que os dados magnetométricos. Os magnetométricos estão menos profundos. Isso se dá porque os dados gravimétricos, eles são dados de satélite, eles foram obtidos a 7 quilômetros de altitude. Os dados magnetométricos, eles têm uma altura de voo variada, mas aí a gente pode considerar uma altura de voo de 100 metros, por exemplo. Então, justifica-se essa diferença na profundidade dos dados obtidos, né? Então, mais uma vez, os dados gravimétricos, 50 quilômetros de profundidade, o máximo, e os dados magnetométricos, o máximo que a gente chegou, 35 quilômetros de profundidade. Analisando aí esse padrão magnético, a gente tem, mais uma vez, uma compatibilidade entre o padrão estrutural que a gente usou para determinar os domínios com o padrão 3D, né, com a imagem 3D que a gente gerou a partir da deconvolução. É sempre bom observar essa faixa do domínio 2, que a gente ainda não pode nomear, né? Vamos ver como ficam os dois sotopostos? Então, aí nós temos os dois mapas, o mapa Bouguer e o mapa da amplitude do sinal analítico, e embaixo a gente colocou os dois modelos tridimensionais, o magnético e o gravimétrico, para a gente ter uma ideia dessa diferença de profundidade de um método para o outro. Ok? Vamos lá. Discussão dos resultados. Anteriormente, né, antes de começar o processamento geofísico, houve uma vasta pesquisa bibliográfica em busca das propostas de delimitação do Craton, e, coincidentemente, em 2017 foi lançado um livro, Abram et al., que contou com a colaboração de vários geólogos, inclusive do Alckmin, e esse foi o último mapa lá desse livro, está no capítulo, não lembro mais, gente, mas enfim, que faz essa divisão exatamente na nossa área, a gente deu sorte, tem um mapa exatamente na área que a gente escolheu, um mapa geológico, para a gente poder comparar, porque a geofísica, ela é a ferramenta, então a gente precisa de dados geológicos para a gente poder fazer a comparação. Então, a gente pegou o estudo que a gente fez da tectônica, dos modelos geotectônicos propostos, da limitação do Craton São Francisco na região do quadrilátero ferrífero, né, nessa parte sudeste, com o Araçuaí e Ribeira, e comparamos os dados que a gente achou. Esse mapa, ele é um mapa de um artigo do Pérez, de 2004, e ele traz também uma proposta de delimitação, onde ele explica que nós temos o Craton, que é o Craton onde está o Craton deformado, a faixa transicional, que a gente tinha
comentado lá do núcleo cristalino e a faixa. Vamos ver se isso está compatível com aquele perfil que a gente viu lá no contextualização geológica, do cinturão, do núcleo cristalino e do cráton. E a imagem cresceu, mas a letra não. Depois eu corrijo, desculpa, gente. Então, a gente vê, olha só, o cráton, o núcleo cristalino e o cinturão, representando 3 domínios. Um domínio que está indeformado, um domínio que tem deformação, mas o núcleo cristalino, ele está envolvido de uma forma específica nessa deformação, e o cinturão, que tem as suas especificidades também, e a gente falou, olha, nós também temos 3 domínios. Será que os nossos domínios batem com os domínios citados por Pérez e por esse perfil esquemático, ele é do Alckmin, de 2007. Ele foi retirado de um artigo do Alckmin de 2007, e ele é bem representativo da área que a gente está estudando, e auxiliou bastante nessa interpretação, quando a gente fez a parte quantitativa, né, a interpretação desses dados, ela auxiliou bastante para a gente poder entender e correlacionar os dados geológicos com os geofísicos. Então, unindo os nossos modelos geofísicos, que são divididos em 3 domínios, com os domínios geológicos, que são divididos em geotectônicos, né, divididos em 2 partes pelo mapa do Ebron, e em 3 partes pelo mapa do Pérez, a gente fez, primeiro, analisando os 2 modelos, né, o modelo gravimétrico e o modelo magnetométrico, nós optamos por utilizar a nossa delimitação geofísica como a delimitação magnetométrica. A gravimetria e a magnetometria, elas não batem uma em cima da outra, porém, elas são coerentes, principalmente quando a gente olha a diferença de profundidade dos dados. Então, a nossa linha, ela elas estão coerentes, elas podem não estar traçadas iguais. Por quê, gente? Porque essa transição, ela é tridimensional, e é difícil a gente trazer essa transição para um modelo 2D quando a gente sabe que ela não é. Eu acho que a grande dificuldade de trazer essa análise para vocês é essa, porque quando a gente analisa um modelo 3D e tenta fazer isso em 2D, às vezes a gente tem que fazer algumas concessões, e foi isso que aconteceu. Fazendo essa análise dos 2, primeiro, nós vemos que os dados são coerentes entre si, os dados gravimétricos e magnetométricos, e optou-se pelos dados magnetométricos para fazer essa delimitação, porque a gente achou que estava mais coerente a estrutura geológica proposta, quando a gente pega aqueles padrões dos perfis e tudo mais. Então, a gente sobrepôs o modelo geológico com o modelo geofísico. E a gente teve uma surpresa muito boa, né? Porque o modelo geofísico, ele não está exatamente no modelo geológico, por algumas questões, principalmente porque a gente está analisando, são análises diferentes, né? A análise geofísica, ela é um pouco diferente da análise geoestrutural, porque a análise geoestrutural, ela é baseada em dados de campo, em dados mais superficiais, e essa análise nossa, ela foi os dados são muito densos, né? São dados de toda a crosta que a gente conseguiu, de toda a crosta que a gente conseguiu o dado. Então, porém, já conseguimos ver uma certa coerência aí. E uma incoerência que está a partir do quadrilátero ferrífero.
essa incoerência pode ser não, né? É uma questão interpretativa mesmo. Vamos ver como ficou com o Pérez? Olha só, com o Pérez é bom porque nós temos os dois limites, né? O limite do cráton e do cinturão, do cráton a oeste e do cinturão a leste. E a gente pode ver que tá bem compatível com o do Pérez também. Mais uma vez, a partir do quadrilátero ferrífero, para oeste tem uma incoerência do modelo geológico com o modelo geofísico, mas é uma questão interpretativa e porque os parâmetros são diferentes. E não adianta nada dar uma roubadinha, gente. Sabe quando você está fazendo prova fechada e não deu o seu resultado, aí você começa a tentar pôr os resultados que estão lá para poder bater? Não vale fazer isso. A gente foi fiel ao nosso modelo e nós deixamos os nossos limites a partir das propriedades físicas, que foi o que a gente defendeu. Então, vamos lá. Quando a gente compara aquelas quebras no modelo, na deconvolução de Euler, que a gente conseguiu ver, olha, a gente tem duas quebras. Essas duas quebras, elas são muito parecidas com o comportamento da transição do próton para o orógeno. Isso tanto no padrão gravitacional, que está em C, que está em B, quanto no padrão magnético, que está em C. A é o geológico, B, gravimétrico, C, magnetométrico. Beleza? Então, vamos lá. Em 3D, o nosso modelo com o mapa de Pérez sotoposto. A gente consegue ver um padrão nesse núcleo orogênico. Ficou bem legal. Conclusões, finalmente. Vocês já estão com o ouvido cheio de mim. A quebra nos padrões gravimétricos e magnetométricos marcam o limite geofísico para os diferentes contextos tectônicos. Então, a primeira conclusão que a gente teve é que a gente consegue associar uma quebra no padrão dos dados geofísicos com diferentes contextos tectônicos. As análises qualitativas e quantitativas trouxeram respostas congruentes entre si. O quadrilátero ferrífero possui anomalias com perturbações mais intensas, sugerindo que se faça uma análise geofísica, né, com maior detalhamento para sua compreensão, mesmo porque a nossa incoerência com a parte geológica se dá a partir do quadrilátero ferrífero, e não era o objetivo desse trabalho fazer essa análise, mas fica aí, né, para a próxima geração da SGA, talvez fazer um TCC sobre isso, não sei, gente, olha só. É uma sugestão, para a gente poder entender melhor e para ir refinando, né, essa metodologia que a gente propôs nesse trabalho. A ideia é sempre essa, a gente propõe algo tentando acrescentar naquilo que já existe, não com o objetivo de ser perfeito, mas com o objetivo de inspirar mesmo as pessoas a irem continuando e refinando. A gente não pode ficar satisfeito com o que já tem, a gente tem que sempre buscar mais e buscar melhor. Então, é uma sugestão muito boa essa. Não sei se a Maria Silva vai topar, né? Os modelos geotectônicos, eles apresentaram grande coerência com o modelo geofísico proposto. Ainda que hajam divergências de interpretações, o modelo foi coerente. Então, havia uma coerência entre as interpretações, né? Os modelos, eles eram coerentes entre si, os domínios coerentes entre si. A delimitação ficou incoerente, mas é uma questão interpretativa. E sugere-se que, para uma análise mais detalhada da transição entre os domínios, seja aplicada a sísmica de reflexão transversal. Então, quando a gente tem a mesma gravimetria e a magnetometria sendo coerentes entre si e se complementando de certa forma, porque na geofísica a gente sabe que o ideal é sempre utilizar mais de um método junto, porque esses métodos, eles vão ou se completar ou discordar. E aí a gente consegue comparar esses dados, né? Quando eu falei sobre a gente analisar os dados para ver se eles eram coerentes, para ver se não tinha nenhum erro,
Quando a gente utiliza dois métodos geofísicos, são exatamente para isso, para eles se complementarem e darem uma interpretação mais completa. A sísmica de reflexão transversal, ela daria para a gente essa transição de domínios, assim, de forma espetacular. E já existem alguns perfis, inclusive no livro Abram de 2017 tem alguns perfis, mas não nessa magnitude, né? Porque o nosso trabalho foi 215 mil quilômetros quadrados, é muita coisa. Então, foi um apanhado, mas eu acredito que foi bem assertivo o nosso pensamento e as conclusões que a gente chegou. As referências bibliográficas utilizadas são essas. Eu acredito que a minha monografia deva estar na biblioteca online da UFOP. E agradeço imensamente, né, a todos que participaram, a SGA, mais uma vez ao nosso Antonino em memória, que foi uma pessoa maravilhosa, acompanhou o SGA, deu a maior força para a gente desde o início, cedeu esse banco de dados que é espetacular, impecável, e vamos aproveitar esses dados que ele deixou para a gente, para fazer muito trabalho bom. Agradecer a Maria Silvia, os meus amigos Pleu e Raiska, que estão representando toda a SGA e todo o apoio que eu tive durante a confecção do TCC. E vamos continuar, gente, disseminar, né, o conhecimento geofísico. E é isso. Espero que tenham gostado. E espero que vocês tenham dúvidas, que a gente troque um papo agora. O que vocês acham? Eu queria falar só um pouquinho. Claro. Muito parabéns. Um pouquinho, um tantão. Isso, parabéns mesmo. O trabalho realmente foi um trabalho bem de ponta mesmo. Tanto é que ele teve continuidade, né? Teve o Rodrigo, que fez a parte mais a norte dessa área, chegando até na Bahia, né? E agora está o Gustavo Mendonça fazendo o Cinturão Mineiro, que é a porção sul. Né? Então, nós estamos usando a mesma sistemática, a mesma metodologia e está dando resultado também. No caso do Rodrigo, ele já defendeu. E agora o Mendonça, ele vai... É porque eu estou com 3 alunos chamados Gustavos orientando o TCC. Então, você tem o sobrenome. E o Mendonça agora está fazendo essa parte do Cinturão Mineiro, que é a sul da sua área. Né? E tem dado muito bom. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Parabéns para você, né, Silvio? 99% disso aí é você. Nada. Claro que não. Claro que não. E aí? Só tem dúvida? E aí, gente? Parabéns. Mandou bem demais. Por ver o chat, é só elogio para a sua apresentação. E o Wendel Miller tem uma pergunta para você. Ele perguntou por que não usar os dados Gossi ou Grace? Silvia, você sabe? Claro, por favor. Respondo. Esse banco de dados do Topex Poseidon, o pessoal não gosta muito dele, não. O pessoal reclama demais. Eu já participei de várias defesas de mestrado que usa, todo mundo fala do Grace. Eu tenho um banco de dados de Grace e estou para te informar que a resolução é muito pior, mas é muito pior do que o do Topex. Embora o Grace tenha sido especificamente para a crosta continental, enquanto que o Topex era para a crosta oceânica, mas mesmo assim os resultados são muito melhores. Eu tenho essa informação, eu tenho esse banco de dados Grace, já trabalhei com ele, mas eu não gosto. Realmente eu prefiro mesmo o Topex. Mais alguma pergunta também? Fica à vontade para digitar ou abrir o áudio. Ó, a Camila perguntou se teve algum dado terrestre. Não. Todos aerolevantados. De MAG, né? De MAG aerolevantados e de grave foram... Satélite. Eu li uma pergunta ali, por que usar os dois? Por que usar os métodos potenciais? Não, eu vi rapidinho, passou na minha tela rapidinho. Tá. Sim, a Júlia Gabriele queria saber
por que não utilizar os dois dados conjuntos, igual você interpolou os dois, e perguntou se um não complementa o outro, ou é porque não é viável mesmo usar os dois conjuntamente? Na realidade, eu estou vendo duas coisas diferentes. Um fala de densidade e o outro está me falando de susceptibilidade magnética, ou seja, são duas propriedades físicas diferentes. Nem todo local que tem alta densidade vai ter também alta susceptibilidade magnética. Então é aí que começa. Eu uso os dois de uma forma complementar, uma auxiliando o outro. Entendeu? E aí os padrões, desculpa. Não, eu só ia falar em termos de pergunta. É porque tanto que os padrões que a gente determinou inicialmente, né, na parte qualitativa, nós usamos as anomalias gravimétricas para distribuir os nossos 3 domínios, e na magnetométrica a gente utilizou a parte estrutural. É um somatório de informações. Sim. Não dá para você ver, e ainda por ser métodos potenciais, é um somatório de informação. Se você imaginar que a MAG está vindo, a proveniência do campo magnético é o desacoplamento do núcleo interior com o exterior, então imagina o que vai acontecer. Tem alguém me chamando aqui. Então, é meio difícil. Uhum. Perfeito. Todo mundo que fez pergunta aí conseguiu entender? Tem mais alguma dúvida? E o Wendel está perguntando também se a crigagem dos dados com diferentes espaçamentos foi realizada no Azimuth. Não. Pode falar. Pode responder, Clis. Eu vou pegar aqui o nome do pode colar? Foi no ArcMap. Eu esqueço. Tá. A crigagem foi feita no ArcMap. No trabalho no ArcTools. Como que chama lá? No ArcTools. Isso mesmo. No ArcTools. Primeiro tem que fazer a deconvolução, né, no Euler, e posterior a gente vai e faz a crigagem no... Na realidade, essa esquemática ela é bem chata mesmo. Que ela... Oi, fala. Desculpa interromper, é porque a crigagem é feita no ArcSene. Só para complementar. Tá. No ArcSene. A metodologia, ela começa no GIS, no ArcMap, gera a malha, leva a malha para o Geosoft, no Geosoft faz os perfis, dos perfis do Geosoft leva para o Euler, que é um software. É o ELDEP. Depois do ELDEP vai para o Excel. Do Excel vai para o ArcMap. Do ArcMap vai para o ArcSene. Isso. Aí no ArcSene faz a interpolação da crigagem, gerando o modelo 3D. É isso mesmo. Eu peguei exatamente. É uma sequência meio longa. Deu um trabalhinho, né? Sempre dá, né? O computador da Silva ficava rodando o dia inteiro. Verdade. Resumindo, usa todos os aplicativos que existem. Exatamente. A gente usou muito. E é muito interessante que a entrada de um não é a saída do anterior, então você tem que ajustar. Um é vírgula, né, o separador decimal, vírgula, o outro é ponto, aí você tem que mudar uma coisa para outra. É chatinho. Excel para lá, Excel para cá. Mas deu certo, ficou muito bom o trabalho. E eu fico feliz em ver que a metodologia está sendo aplicada. E a gente vai fechar esse Craton São Francisco todo aí agora? Vamos fechar isso aí. Vai. Maravilhoso, gente. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Quer acrescentar algum comentário? E bem, eu acho que vale ressaltar o tanto de elogios que você teve para a sua apresentação, Liz. Parabéns. Obrigada. Então,
E eu também queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui, acompanhando a apresentação. Vou pedir para vocês novamente assinarem a lista, que ajuda a gente bastante. E, além disso, vocês ganham certificado também. Então, por favor, nos ajudem com isso. Agradecer. Tem mais perguntas? Eu não vi. É porque acabou de ter uma pergunta aqui, ó. Não sou da área de geologia, eu sou da engenharia mecânica e ênfase em metais. Oi, Malu. Podemos dizer que essas características geológicas influenciam na disponibilidade de metais nessa região? Malu, a geofísica ela é utilizada para prospecção, sabe? Para a gente tentar achar recursos minerais. E sim, a gente pode utilizar tanto mag quanto grave para alguns tipos de recursos minerais, mas aí normalmente a gente utiliza dados como que eu vou dizer? Dados menos globais, dados menos regionais, né? Dados mais locais. Esses dados têm que ter uma resolução melhor, e para diferença litológica a gente usa muito rádio também. Vai depender do tipo de minério que você está procurando para falar o tipo de geofísica que você vai aplicar. E qual o detalhamento que você quer saber, né? Por exemplo, a magnetometria nessa escala, a gente pode utilizar, por exemplo, os grandes depósitos de ferro, porque a gente conhece a gênese dos depósitos de ferro no quadrilátero ferrífero, e a gente sabe que a estrutural da região, né, a gente tem os depósitos mais ricos com determinadas morfologias. E aí, geofisicamente, a gente consegue identificar essas geomorfologias e falar, olha, eu acho que aqui pode ter ou não, dependendo do sinal que a gente estiver recebendo disso. Mas aí entram sutilezas, né, da escala de análise que você está fazendo. Mas a geofísica é utilizada também na prospecção. Só um comentário, plagiando o nosso grande amigo, né? Você só tem posse daquilo que você conhece. Ou seja, tudo que é minério, principalmente metálicos, que existem na superfície, praticamente já foi descoberto. Hoje, o que nós temos é a necessidade de ver o que tem debaixo da terra. Para isso, a geofísica tem sido muito usada. É isso mesmo. Sobre o banco de dados dele, isso aí é pessoal. Estou perguntando onde que está o banco de dados. Onde que então, esse banco de dados, o que aconteceu foi uma união da CPRM, por meio do Antonino, né? Que em 2016, junto com a SGA, apresentou 9 painéis no Simpósio Brasileiro de Geofísica, que foi realizado em Ouro Preto. E aí, os dados que a gente utilizou nesses painéis, que são de diferentes títulos, né? A gente fez análise tanto de minério, quanto estrutural, quanto de bacia. Esses diferentes títulos, o Antonino cedeu esse banco de dados que a gente utilizou. E aí, os TCCs, alguns trabalhos acadêmicos, eles são autorizados a utilizar esse banco de dados. Mesmo porque nós ficamos os responsáveis, né, pela apresentação, pela montagem dos painéis. Então, é bastante importante para a gente esse banco de dados. E muito rico, a gente está tentando aproveitar ao máximo ele, para trazer o máximo de conhecimento para todo mundo. Mais alguma coisa, gente? Não, fez uma pergunta aí. Olha, tem mais uma pergunta do Vinícius Cândido. Ele perguntou se estão usando a área geofísica para determinar o tamanho e a forma das formações de depósitos que interessam para a prospecção, basicamente. Nossa. Só um comentário, se você considerar que petróleo hoje, pelo menos no Brasil, ele está a profundidades altíssimas, né, acima de 10 quilômetros de profundidade, você furaria um poço simplesmente assim, eu acho que é ali? Lógico que não.
Você vai furar um poço depois de todo um estudo. E esse estudo é geofísica. Sim. Não tem outra saída. A geofísica, ela é empregada de diferentes formas, né? Não só na prospecção, também. Só complementando um pouco a pergunta do Vinícius, essa metodologia já foi testada e aplicada a diversos tipos de depósitos minerais, incluindo ferro, ouro, diamante, diversos tipos de depósitos. Esmeralda, No mestrado a gente está usando a metodologia para facilitar a prospecção de esmeralda. Muitas vezes a gente não consegue delimitar o corpo em si só, porque depende do tipo de bem mineral, mas a gente consegue, muitas vezes, delimitar os condicionantes estruturais, ou muitas vezes fazer uma análise estrutural condicionante do depósito. E sim, essa técnica também, acrescentando, no caso, a radiometria, que facilita muito o mapeamento geológico. Essa análise conjunta de métodos geofísicos facilita muito a determinação de zonas potenciais de vários depósitos minerais. Eu diria que quase todos, tendo em vista que todos precisam mapear e radiometria ajuda no mapeamento, acredito que futuramente seria inviável fazer um mapeamento geológico sem geofísica. A geofísica, gente, ela é parte da investigação indireta, né? E a gente pode utilizar ela para várias coisas. Então, por exemplo, a Silvia dá esse exemplo direto na sala de aula. Você está investigando uma área, quantos furos de sondagem você está querendo fazer? Faz uma geofísica, porque aí você vai conseguir, por exemplo, definir corpos. Olha, isso aqui é uma camada contínua ou são lentes do meu minério? Se forem lentes, você estiver pegando só lentes do seu furo de sondagem e fazer uma interpretação daquilo como um corpo contínuo, quanto você está perdendo financeiramente por isso? Então, é aquela história do petróleo que ela disse. Se está em grande profundidade, como você vai saber para pelo menos ter uma ideia? Então, obviamente, o método indireto, ele não suspende o método direto, mas ele auxilia imensamente. A gente tem ferramenta para usar, e usar das diversas formas possíveis. Tem que usar a criatividade e... eu acho que todo mundo aqui da SG é um pouco suspeito para falar de geofísica, né? Quanto mais eu. Pois é. Mais alguma dúvida, gente? Bom, Liz, mais uma vez, parabéns. Ficou muito legal. Obrigada. Tem muito tempo que eu não lembrava do trabalho, né? Foi legal. Foi igual eu. Quando eu li, eu falei, não, ficou bom esse trabalho. Nem parece que eu fiz. Depois você ainda teve um tantão de gente, né? Eu já tenho 50, acho que uns 55, 56 TCCs defendidos. É muita coisa. É muita coisa, então acabo perdendo um pouquinho. Mas ficou muito legal, parabéns. Obrigada. Graças a você. Oi. Novamente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Pra gente. A apresentação foi muito boa, você pode conferir no chat, não sou eu falando. De novo, agradecer a Maria Silvia, porque praticamente sem ela, a maioria dos projetos que a gente está e das apresentações que a gente está falando aqui não teriam acontecido. E a presença dela também agrega sempre agrega muito nas apresentações. E todo mundo ficou aqui também, agradecer novamente, ficou até aqui. Muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai estar atualizando sempre que possível quando vai ter uma apresentação nova. Inclusive, se vocês quiserem cobrar o pleonasmo, tá aí, fiquem à vontade. Pleu. Aí, pleonasmo, o próximo. Em breve, eu vou apresentar aí alguns trabalhos, a gente está alinhando com o pessoal qual que seria de maior interesse. Em breve, a gente vai trazer uma apresentação aí. E parabéns, Liz. Sim. Então, muito obrigado. Valeu, Cléo. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. O café, eu esqueci de avisar que todo mundo, para participar, tinha que ter um